Que pena que chegamos ao último domingo, né, desse domingo especial. E, em nome de toda a igreja, gostaria de agradecer a vocês visitantes que se fizeram presente, a todos que assistiram presencialmente e as pessoas que estão assistindo online, através da nossa live no YouTube. E queremos também ser gratos a algumas pessoas em especial que ajudaram a efetuar esse evento, o Ministério de Louvor Renovo, a Marilene e a equipe, que organizaram em todos os lanches do domingo, a Cris, que ficou na direção do projeto, e a todos os diáconos e diaconisas e todos que colaboraram com esse lindo momento. E, por último, e muito especial, gostaria de agradecer a Janisele, gostaria que você viesse aqui à frente. E, em nome de toda a igreja, gostaria de dar na nossa gratidão por todos esses domingos, por Deus ter te usado, por você estar à disposição do Espírito Santo se fazer presente no seu coração, na nossa mente, e que assim você pôde trazer belas palavras e palavras inspiradoras que ajudaram certamente a todos nós. Que Deus continue te usando. Parabéns pela coragem de enfrentar o desafio, que não foi fácil. E em nome de toda a igreja, a gente queria te parabenizar com uma lembrança. Você parece muito mais, mas é de coração. Deus te abençoe. Vamos ficar todos de pé para juntos louvarmos com a música tema Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente.
Quando a gente vai agradecer, citando nomes, a gente corre o risco de ser injusto, né? Mas eu quero agradecer em nome de Bruna, Matheus e Renê, a toda a equipe da sonoplastia e toda a equipe de recepção, que também foi fundamental. Oremos. Grandioso e poderoso Senhor, é com muita alegria e um sentimento profundo de honra que a gente que nós nos dirigimos a Ti nesse momento, Senhor. Pai, por favor, eu sei que quando a gente chama o Teu nome, em nome de Jesus, o Senhor realmente escuta. É por isso que nessa hora, em nome de Jesus, eu te peço, escuta cada coração aqui. Nós temos necessidades muito específicas. Nós estamos em cruzadas pessoais muito peculiares e a gente necessita, Senhor, do Teu auxílio. Nós queremos ter uma vida real, queremos ter um encontro real, mas precisamos da Tua orientação. Que o Teu Espírito fale, que qualquer voz humana cesse. Que o Senhor seja aquele que realmente, Senhor, nos ajuda a transpor todas as distâncias que existam entre nós e o Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Renê. Boa noite. Estamos bem? Amém? Deixa eu cumprimentar vocês com um cumprimento que é um dos que eu mais gosto. Eu quero que vocês façam um coro junto comigo, tá bom? Para o pessoal lá do YouTube conseguir escutar. Pode ser? Feliz semana! Ainda não foi bom. Vamos tentar mais uma vez? Feliz semana! Amém! Agora sim. Feliz semana. E eu agradeço muito a toda a equipe que foi responsável por tornar esses momentos realidade. Gente, momentos assim são muito especiais do ponto de vista espiritual, do grande conflito mesmo. Porque em ocasiões em que a gente abre espaço para que o Senhor Deus ele possa falar, Ele realmente vem falar e realmente corações podem ser mudados. E eu tenho a esperança de que, apesar de mim, o Espírito Santo pode ter alcançado o coração de alguém aqui. E hoje é o nosso último dia dessa pequena jornada que durou um mês, 4 domingos especiais, em que a gente abordou a temática Caminho a Cristo, e baseado nessa obra maravilhosa que vocês têm que procurar para vocês ler na íntegra, a gente comentou sobre maneiras de nos aproximarmos mais do Senhor, de conseguir encontrar essa trilha para uma vida abundante, de conseguir reconstruir, recomeçar. E nós entendemos algumas coisas muito significativas do ponto de vista da salvação. Hoje, nosso último tema é como fazer de Jesus o centro da vida. A nossa maior dificuldade nesse contemporâneo, no ponto de vista espiritual, é o fato de que hoje nós estamos muito mais interessados em ouvir a nossa própria voz, os nossos próprios pensamentos, do que ouvir a voz de Deus. E, além disso, nós temos uma série de tecnologias e de distrações que se tornam muitas vezes maior foco da nossa atenção do que buscar conhecer a vontade de Deus. E isso traz como consequência um fato de que nós estamos experimentando um progressivo enfraquecimento da cultura da comunhão. Até mesmo entre pessoas que dizem ser cristãs, a comunhão já não é mais uma coisa que ocupa grande parcela da nossa vida. A cultura da comunhão, da busca por Deus, ela tem sido fraturada por esse nosso estilo de vida ultramoderno. E, além de tudo isso, nós vivemos cercados por uma grande quantidade de demandas, exigências, coisas que tomam a nossa atenção
e que são ofertadas em um menu praticamente infinito, diariamente, diante dos seus olhos. Não é verdade? Tendo isso posto, eu quero levar vocês a pensarem junto comigo hoje, como que eu posso me tornar um cristão completo, se a minha atenção ela se encontra dividida, fragmentada, se muitas vezes diante disso, desses desafios da nossa vida, a gente escolhe um espaço, um tempo ou uma situação em que nós exercemos o nosso cristianismo, saindo daqui, desse espaço físico, você se autoriza a deixar a sua religiosidade pendurada em uma ombreira, para que você possa acessar de novo, no final da semana, no final de mais um ciclo. Como que a gente, inclusive, pode querer o cristianismo, quando ele parece, ao nosso próprio gosto, tão insalubre, tão desprazeroso e tão mal representado? E você que é cristão, você que é adventista do sétimo dia, que está sentado aqui diante de mim, olhe para mim agora e me responda com sinceridade. Você ainda consegue enxergar com clareza o teu foco espiritual? O objetivo espiritual primordial da tua existência? Que foi o que te motivou a se converter no início da tua caminhada de fé? Hoje, através da Bíblia e desse maravilhoso livro, eu quero que a gente tente desvelar como tornar Cristo o centro da nossa vida. Bem como eu encontro a trilha para também sentir prazer e satisfação nas coisas espirituais. Como eu faço isso? Gente, essa crise que você provavelmente experimenta entre o querer fazer o bem, entre querer fazer a vontade do Senhor e às vezes você não conseguir, foi experimentada por um grande homem, uma grande personalidade da fé, o Paulo. Tanto que em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, ele diz, vamos ler juntos? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu leio esse texto, eu quase consigo sentir, perceber na minha pele a angústia de Paulo. Porque como você, às vezes ele também se deparava com esse conflito entre o eu e a vontade de Deus, esse desencontro, esse desalinho. Para mim, essa crise acontece geralmente quando a noite cai. Eu não sei em que momento da vida de vocês param e parece que os problemas vêm todos de uma vez, né, Romero? Mas no meu caso é quando cai a noite. E aí eu começo a refletir. E eu começo a perceber a diferença, o abismo que existe, doloroso abismo entre aquilo que eu queria espiritualmente para mim e o que normalmente eu faço e vivo na minha vida cotidiana. Geralmente quando eu me apercebo disso, eu sinto vontade de chorar abraçada no travesseiro, de tanta angústia que a gente sente quando se dá conta disso. E essa situação desse conflito, dessa crise, dessa dificuldade da gente conseguir encontrar o caminho para ter uma relação verdadeira com o Senhor Jesus, de colocar Ele como centro e de sentir prazer nas coisas espirituais, essa crise também ela se repete e se amplia no âmbito religioso, quase global. E o Senhor revela para nós uma causa para esse movimento. Está lá em 2 Timóteo 4,3. E esse é um dos versos mais modernos que eu considero na Bíblia. Ele fala de você e fala de mim. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, o que vão fazer? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Traduzindo, Paulo fala que existiria um tempo, o nosso tempo, creio eu, em que nós não íamos mais desejar, sentir prazer,
querer ou suportar a doutrina saudável. Como se a gente sentisse uma coceira nos nossos ouvidos, a gente vai correr atrás de mestres, doutores, qualquer pessoa que nos dê um evangelho que caiba nos nossos próprios desejos, em conformidade com as nossas próprias inclinações humanas, as nossas concupiscências, os nossos pecados. É isso que nós fazemos hoje. E por quê? A gente está buscando novos horizontes, a gente quer novidade, nós queremos outras verdades que caibam em nosso formato. Só que a gente esquece uma coisa, que eu acho que talvez muitas pessoas aqui talvez não tenham refletido com frequência, o fato de que Deus, Jesus, Espírito Santo, eles não são uma ideia, um conceito vago, não é. É uma pessoa, tem personalidade, ele tem afeto, ele ama, ele se frustra, ele espera, ele anseia, ele teme. Vamos ver o que aconteceu, né? Está todo mundo preocupado. Está tudo bem aí, Germano? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor Deus, ele tem uma personalidade. Assim como você. A diferença é que no caso de Deus, todas as intenções de Deus, todas as inclinações e as disposições do Senhor Deus são perfeitas. Todos os sentimentos que Deus produz, eles não foram maculados pelo pecado. Essa é a diferença, mas ele tem personalidade. E eu espero, de todo o meu coração, que todo mundo que está aqui sentado hoje, tenha vindo nos outros domingos especiais, ou tenha nos acompanhado na internet, estejam com um objetivo de fortalecer o nosso vínculo com um Deus real. Um Deus verdadeiro. Não, preste bem atenção no que eu vou te falar agora, não há ideia que você carrega dentro de você sobre Deus, mas o Deus real, a pessoa do Senhor Jesus. E eu espero mesmo que esse seja o teu objetivo hoje, entender qual é a vontade, quais são os pensamentos desse Deus que quebra o sofrimento, que toma a responsabilidade pela tua dor, pelo teu sofrimento, pela tua salvação. O único que verdadeiramente, definitivamente cura você de todas as suas questões. Diga amém? Existem dois pilares, dois fundamentos para que você possa construir uma relação verdadeira com esse Deus e possa colocar Jesus Cristo como centro, como eixo principal da tua vida. E aí assim você pode alcançar uma experiência de uma vida muito superior a qualquer experiência que você já viveu até aqui. O primeiro desses pilares é a confiança. Sem confiança nós não conseguimos estabelecer nenhum vínculo que seja profundo. A confiança ela é extremamente necessária para que você e Deus possam realmente se conhecer. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês acham que se estabelece a confiança em uma relação? Como é que eu passo a confiar em uma pessoa a ponto de eu me aprofundar nesse vínculo com essa pessoa? O filósofo Cícero, ele diz que a confiança é a mais sagrada forma de amizade. E sem a confiança, a amizade, inclusive, nem pode existir. Foi o que o Cícero falou. E eu não sei se você já percebeu, mas se você não tiver percebido ainda, em nome de Jesus, se dê conta de que desde o princípio, a vontade de Jesus e de Deus é estabelecer um vínculo com você. Amém? Desde o Êxodo, desde o Gênesis até hoje, continua sendo a mesma vontade do Senhor. Eu quero ser amigo, eu quero ser companheiro, eu quero andar com você na sua vida. Esse é o propósito. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre confiança, mas eu catei dois aqui hoje, que eles são mais enfáticos na questão da confiança. O primeiro deles é Salmo 37, do verso 3 até o 5. Salmo 37 é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. E ele diz assim nesse trecho,
Vamos ler de novo nós juntos, tá bom? 1, 2, 3 e... Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Olha que coisa incrível, gente. E Ele continua, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Esse era o verso preferido da minha mãe. E ela citou várias vezes esse verso para nós. E eu sei que ao longo da vida dela, enquanto ela enfrentava todas as questões complexas que a vida adulta traz, ela teve nesse verso o sentimento de segurança que eu quero que você tenha agora. De saber que o Senhor Deus, Ele cuida das nossas maiores necessidades. No entanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confiança. E tem outro verso que é mais pedagógico. Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6 diz assim, bora de novo. Confia no Senhor de todo o vosso coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E o que vai acontecer? Amém? Isso é magnífico, gente. Eu não sei como é para vocês, mas para mim é incrível saber que Ele vai endireitar as minhas veredas. Ainda bem, Jesus. Porém, se nós pudéssemos colocar esses versos lado a lado e a gente fosse analisar eles, existem muitos pontos em comum nesses dois textos bíblicos. Os dois falam sobre confiança. E eu resumi aqui os elementos que têm em comum entre esses dois versos. Primeiro, confiar no Senhor é a chave para se encontrar com a verdadeira vida. Vocês perceberam isso nos dois versos, né? Existe um cuidado de Deus, existe uma proteção, uma satisfação dos desejos do meu coração, inclusive uma vida com ênfase, uma vida verdadeira. Mas eu preciso aprender a andar em um determinado caminho. Não me apoiar no meu próprio entendimento, conhecer a Deus, aplicar a sua vontade nas minhas estradas da vida. Agora, tudo bem, Janicele. Entendi. Agora, aonde é que eu posso encontrar esse mapa? Existe esse item, esse objeto, esse elemento que me orienta em cada passo da vida para eu poder aprender como é que eu faço isso aí que você falou, para eu desenvolver confiança, para eu caminhar lado a lado com Cristo, para eu pegar essa chave maravilhosa que se chama confiança e acessar as maravilhas do céu e as maravilhas da companhia de um Deus? Existe um mapa. Mas, Deus sempre tenta se revelar para você. Sempre, o tempo todo, todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você se deita, Deus fica tentando encontrar oportunidades, milhares de oportunidades para conseguir fazer com que você repare nele. Sempre assim. Ele tenta se revelar pela natureza. Infelizmente, hoje em dia, nós temos tido uma grande dificuldade de contemplar as coisas naturais, né? Gá? A gente tem muita dificuldade de observar a natureza. A gente não para. E quando a gente para, a nossa cabeça não para. E que pena. Porque em cada átomo, em cada folha, flor, pétala, em cada animalzinho, por menor que seja, até toda a harmonia do bioma chamado Terra, cada sistema, o teu próprio corpo, o teu cérebro funcionando agora, tudo tem as impressões digitais do Criador. Tudo. Mas a gente não vê. A gente não consegue enxergar. Deus usa o Espírito Santo para tentar mostrar para você as ações dele próprio na tua vida. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade também de conseguir perceber. Mas existe algo onde está desenhada toda a vontade de Deus de forma clara. Aonde é que está? Aonde que está esse mapa? A palavra de Deus. Aqui.
Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele nos fala, olha, lá em João 5,39, o que ele diz? Olha, essa palavra de Deus, as Escrituras, são elas que de mim testificam. Olha, elas falam ao meu respeito, desde Gênesis até o último verso do Apocalipse. A Bíblia está falando sobre o grande conflito, a Bíblia está falando sobre o plano da salvação, a Bíblia está falando sobre Jesus, porque ele é o protagonista de tudo isso. E aí tem um finalzinho do verso 63 de João 6, que tem um negócio extraordinário aqui nesse verso, gente. Diz assim lá, ó, Jesus fala, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Agora a palavra grega que é usada para espírito é pneuma, que tem muitos significados. Pneuma é, inclusive, usado para designar o Espírito Santo, né, Romero? Pneuma também é isso, ó. Vida, consciência, tudo incrível como a Bíblia ela é. Quando você para perguntar o que o texto diz. E fala de vida, zoe, que é isso aqui, suas células funcionando, seu cérebro seu coração bombeando sangue para o seu cérebro, zoe, vida. Então, pegando esse verso, que coisa extraordinária a gente pensar que a mesma voz que disse, haja luz, e houve luz. Haja vida, e houve vida. A mesma boca que soprou o fôlego de vida nos pulmões de Adão e fez com que ele se tornasse alma vivente, é a mesma voz, é o mesmo som, é o mesmo sopro que está aqui. Então, quando você abre a Bíblia e lê, é Deus falando com você. Percebe? O quanto que isso é extraordinário. E essa palavra continua tendo o poder de criar. Criar uma nova existência. Todos os dias. Amém? Então, aqui eu tenho um nutricionista. Cadê o Eugênio? Deve ter ido ficar com o Caleb. Muito bem. Mas está Emily representando ele aqui. Emily sabe, como mulher de um nutricionista, o quanto que é importante aquilo de que nós nos alimentamos, não é? Por quê? Aquilo de que me alimento forma quem eu sou fisicamente. E até meu cérebro. Nós somos o que comemos, diz o aforismo, né? Agora, na economia espiritual, acontece a mesma coisa. Nós somos, na nossa vida espiritual, aquilo em que nós meditamos é o que dá vigor à nossa vida espiritual. É lei da psicologia que nós nos transformamos naquilo que a gente contempla. Vocês sabem disso, né? Aquilo com que você passa mais tempo, com que você coloca mais investimento afetivo, isso alimenta a sua mente, alimenta também a sua vida espiritual. Pergunta: com que você anda alimentando a sua vida espiritual? Se é que você está alimentando ela. E um outro fator poderoso é a alma, ela terá a fome e a sede de se tornar semelhante àquele a quem adoramos. A gente discutiu aqui nas nossas conversas passadas sobre o quanto que o mundo se tornou insalubre, porque as pessoas, inclusive religiosas, elas não mudam. E não mudando, elas não dão esperança para o mundo de que é possível existir pessoas que têm bom caráter. Por quê? Porque nós não estamos mais nos alimentando, sentindo sede, sentindo fome e adorando a Deus. Então, nós não nos tornamos semelhantes a Ele. Nós nos tornamos semelhantes à nossa própria carne. E nossa carne é uma desgraça. Vou dizer para vocês. Então, existe uma outra questão que se liga diretamente a essa questão da alimentação, né, da nossa espiritualidade. Olha, gente, vocês devem ver e ouvir por aí muitas pessoas falando sobre fé, sobre a Bíblia. Agora, eu vou dizer uma coisa polêmica. Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Não acreditem só no que eu estou dizendo aqui para vocês.
procurem vocês descobrirem na Bíblia se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Sejam todos vocês como umas pessoinhas que foram citadas na Bíblia, no Novo Testamento, os bereanos, que quando eles ouviam alguma coisa, eles iam lá saber se era realmente aquilo, se realmente estava correto. E muitos de vocês, muitos de nós fazemos isso aqui. A gente permite que outras pessoas o quê? Pensem por nós. Tem gente que a única hora em que abre a Bíblia é quando está sentadinho aí nesse banco. Saiu da igreja, saiu daqui, fechou a Bíblia, nunca mais abre. Só quando tiver uma outra oportunidade de vir aqui de novo. São pessoas que se alimentam 24 horas, Davi, só de influencers digitais. Do fulano lá que disse aquela ideia tal, do tiktoker lá que falou, às vezes falando absurdos que não tem nenhuma relação com a Bíblia, mas as pessoas se alimentam daquilo e não se alimentam da Bíblia. Sabe o que acontece quando você permite que só outras pessoas pensem por você, só outra pessoa fale da Bíblia e você não vai conferir por você mesmo? As nossas próprias energias e habilidades adquiridas se atrofiam. Aí você olha para a Bíblia e diz, eu não estou entendendo nada. Não consigo entender a Bíblia. Amores, se a palavra de Deus ela fosse estudada do jeito que ela deveria ser, nós, homens e mulheres, teríamos o nosso espírito mais largo, o nosso caráter mais bem estruturado, uma nobreza, um princípio que todo mundo ia ver extrapolar. E nosso cérebro, inclusive, olha que interessante, funcionaria melhor em nossas emoções. Você sabia que quando a gente estuda a Bíblia e pesquisa em profundidade, as nossas capacidades intelectuais, elas alcançam um nível que em nenhum outro livro você consegue? Eu vi um monte de pesquisa científica e fiquei louquinha para trazer para vocês, mas ia demorar demais. Então, eu peguei uma que tem muito a ver com o mês que nós estamos vivendo agora, que é o Setembro Amarelo. Essa pesquisa ela foi publicada em 2018 no National Library of Medicine, intitulado Reading the Bible, Stressful Life Events and Hope. Tradução super livre, lendo a Bíblia, eventos estressantes e esperança. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Meu coração, quem lê a Bíblia com frequência, não uma vez perdida, quem lê com frequência a Bíblia responde de uma forma muito mais resiliente aos desafios da vida. Ou seja, se você lê com frequência a Bíblia, quando vem as pancadas da vida, você vai ter muito mais capacidade e robustez para conseguir enfrentar. Capacidade emocional. Agora, tem 2 pontos que eu preciso deixar bem marcados na cabeça de vocês sobre o estudo da palavra de Deus. Número 1, ele não pode ser apressado. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia capa a capa, mas eles não conseguem se aprofundar nos sentidos mais complexos que existem nos textos da Bíblia, porque lê apressadamente. A Ellen White, nesse livro Caminho a Cristo, ela diz uma coisa assim que é revolucionária. Ela fala assim, se você tiver que ficar o dia inteiro pensando, pesquisando, conectando um verso só da Bíblia a outros versos, tentando perceber o aspecto global daquilo, tentando, extrair daquele verso tudo o que ele pode te ensinar, se você ficar o dia inteiro com um verso só, é assim que tem que ser. E nunca vá à Bíblia sem oração. A Bíblia tem que ser um livro que é acompanhado na companhia de quem o idealizou, o Espírito Santo. E você precisa orar a Deus. Sempre que você abrir a Bíblia, sempre que você abrir a Bíblia. O último pilar para a gente construir um vínculo com Cristo e colocá-lo como centro na nossa vida é comunicação. Oração. A Bíblia fala aos nossos ouvidos e ao nosso intelecto. A oração faz com que a gente consiga ter uma comunicação direta com o Deus do céu.
comunicação com Deus, ela também pode ser chamada de comunhão. E eu acho fortíssimo pensar, preste bem atenção no que eu vou falar agora, em nome de Jesus. A oração prepara você para receber a Deus. Imagina você que não ora. Ou que ora bem esporadicamente, de forma muito superficial. Você não está se preparando para receber a Deus. E se Deus não entra na sua vida, se não é Ele que está inundando esse templo, quem que governa? A oração, ela não faz Deus baixar até nós. Ela faz o quê? Ela eleva você até Deus. A oração é definida como o abrir do coração a Deus como a um amigo. Vocês têm amigos humanos nos quais vocês confiam muito. São pessoas com as quais você consegue conversar sem colocar filtro. Porque você tem segurança de que aquela pessoa ela não vai desgostar de você por você mostrar quem você é. E nós humanos temos muita dificuldade de confiar, de mostrar quem somos. Deus é uma pessoa que não tem como rejeitar você, independente do que você pense, independente do que você sinta, independente do que você fale, contanto que você o busque, Ele nunca rejeita você. Nunca. Você pode se sentir 100% aceito por Deus quando você conversa com Ele. E eu tenho tido uma experiência tão magnífica que eu quero compartilhar com vocês essa noite, antes da gente fechar. Gente, por muitos e muitos anos eu acreditava que Deus ele não tinha tempo, Nádia, nem interesse para eu falar de cotidiano. Eu achava que eu tinha que ir a Deus só para falar de coisas extraordinárias, Jaqueline. E recentemente, muito recentemente, eu entendi que Deus ele não só quer que eu fale sobre a minha rotina e as coisas pequenas, como Ele me ensinou pela oração modelo que eu devo falar sobre o cotidiano com Ele. E eu tenho feito isso. E os efeitos, meus irmãos, são... Não tem nem nome para os efeitos. Porque quando quando você chama o nome de Deus, Ele realmente, no infinito amor que Ele possui, que você não entende, nunca vai entender, Ele realmente se inclina para ouvir. Quando a gente dirige o coração a Deus, a mente a Deus, e não precisa nem falar a palavra dita, Ele se inclina para escutar. O que você tem para dizer? O que você tem para compartilhar? E Ele tem tantas coisas extraordinárias, profundas, transformadoras, poderosas para compartilhar com a gente. Só que a gente ora tão pouco. E os anjos ficam sem entender. Tem tanta coisa no céu que o Senhor quer abrir para nós, mas a gente ora muito pouco. Muito pouco. Agora, você topa fazer um teste comigo aqui agora? Sim ou não? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Quando se fala sobre oração, algumas pessoas sempre falam para mim assim, Janizele, mas eu oro, eu falo, eu apresento para Deus as minhas necessidades, mas parece que Ele não me escuta, não me ouve, minha oração fica aqui. Eu não sinto essa conexão com Deus, Ele nunca me respondeu nenhuma oração. Vamos ver por que será que isso acontece. O teste é, você está apto para ser ouvido e atendido por Deus? Será que a gente passa nesse teste? Vamos lá. Letra A. Você sente a necessidade do auxílio de Deus? Vocês sabem o que leva muito a abandono de terapia lá no consultório? Quando as pessoas não sentem a necessidade do processo. Elas chegam lá e elas não sentem que precisa. Não sou doido, não vou. Na vida espiritual, se você não sente, não percebe a necessidade do auxílio de Deus, você não vai ser ouvido. Sabe aquelas pessoas que chegam para Deus e dizem assim, Senhor, eu quero um carro, eu quero um trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo.
Mas, Senhor, eu não quero que o Senhor se meta na minha vida. Não tenho necessidade de que o Senhor me diga o que fazer. Eu sei o que fazer com a minha vida. Eu que sei. Não tem necessidade do auxílio divino. Não é atendida em oração. Letra B? Responda, tá? Vai respondendo aí o sim ou não na sua Bíblia. Você tem pecados conscientes? Gente, a gente não consegue entender que o pecado, eu repeti várias vezes no nosso primeiro sermão, ele afasta a gente de quem? De Deus. Esconde o seu rosto de nós. Veda o acesso a Ele. Então, se eu tenho um pecado consciente, Janzela, o que é pecado consciente? Eu sei que eu minto. Eu sou desonesto. De vez em quando eu fico olhando para o corpo de alguém que não me pertence e eu sinto desejo por aquele corpo e eu me deixo levar por esse desejo. Eu gosto de pornografia, eu gosto disso, eu gosto de falar mal do outro, eu sou um caluniador. Fofoqueiro é caluniador? Pecados conscientes que você já sabe que você tem. Por mais duro que seja isso, irmãos, se você atende aos pedidos do mal que habita no seu coração, e se você se apega a esses pecados conscientes, Deus não te ouve. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos livre dos pecados conscientes. Senão, nunca nós vamos estar habilitados para sermos ouvidos ou atendidos por Deus. Letra C. Você tem fé? Hebreus 11, verso 6 nos diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é? Assim que diz lá? Pois é. Sabe de uma coisa? A gente demonstra a pequenez da nossa fé em Cristo, não é negando assim abertamente, escrachadamente o nome dele. A gente declara a nossa fé, falta de fé em Deus, quando a gente duvida do caráter dele. Janzele, como é que a gente duvida? Me diz, por favor. Quando você faz uma oração a Deus, você abre o coração, você mostra a sua necessidade, aí vai, Deus não te atende ou demora para atender. Como é que você fica? Como é que você reage quando Deus diz não? Gente, é presunção sua achar que as suas orações têm que ser sempre atendidas exatamente do modo como você quer. Porque Deus concede, presta atenção, aquilo que é para o nosso maior bem. Maior preocupação de Deus. Não é atender o que você quer, do jeito que você quer. Porque, inclusive, olha só, muitas coisas que você pediu a Deus, se Ele tivesse te dado, meu amor, você tinha acabado com sua vida e destruído todo mundo ao seu redor. Imagina certas pessoas com poder ou dinheiro. Entende? O interesse maior de Deus é o seu maior bem. E você sabe muito pouco sobre você para querer saber tanto sobre o que é melhor para você. Letra D. Você tem espírito de amor e de perdão? Janizele, isso é tão difícil. Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, como é que diz o resto lá? Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E eu pergunto para você: existe alguém hoje aqui no seu coração a quem você não perdoou? Gente, eu sei do que eu estou falando, eu sei que é difícil. Porque tem algumas coisas que são cometidas contra nós que machucam, não é o corpo só, é a alma. Tem coisa que fere você tão profundamente, que mexe tanto com você, que abala a tua estrutura. E entenda, o perdão é um
processo. Agora, a diferença está na atitude que você tem em relação ao perdão. Porque tem pessoas que quando são ofendidas, sabe? E tem gente que até quando ofende, acha que precisa receber, que não, estou com raiva. Mas essas pessoas que têm esse coração ofendido, a gente tem que ter pelo menos a disposição de dizer assim, Senhor, eu não consigo perdoar. Me concede o dom do perdão. Vocês sabem, nós falamos sobre o arrependimento há umas noites atrás, que nós não produzimos arrependimento. Meus amores, o coração humano não produz perdão. Tem que partir de Deus. Mas você tem que ter a disposição, a abertura de dizer assim, Senhor, eu quero perdoar, me ajuda, eu não consigo. Eu tenho ódio. Me ajuda a perdoar. Letra E. Você tem perseverança? O Senhor Deus, Ele diz, olha, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Sede sóbrios, vigiai em oração. 1 Pedro 4:7. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Filipenses 4:6. Várias e várias e várias vezes o Senhor fala sobre persistência no hábito da oração. Conexão incessante com Deus. Às vezes eu me pego lavando roupa, lavando louça, varrendo a casa. E nesses momentos eu tenho as conversas mais frutíferas com Deus, Aline. Porque eu estou ali, estou pensando, eita Senhor. E na hora que acontece uma coisa comigo, Júnior, agora, nos últimos tempos, tipo, alguém me fez uma raiva. Eu já vou, eita Deus, eu estou com raiva dessa pessoa, sabe? Falar na hora que acontece. Eita, Senhor, olha, eu estou pensando aqui, e será que isso faz sentido? Automaticamente, o tempo todo, o dia inteiro, eu estou em contato ultimamente com Ele. Isso é tão bom. Sabe por quê? Porque o que acontece? A vida que flui dele é bombeada constantemente para dentro de você. E quando isso acontece, a água da vida sendo lançada, renovando o seu interior, o que nós alcançamos? Pureza e santidade. Lógico, a água entrando, a água pura, limpa, que é Jesus Cristo, purifica você. Você se sente leve, feliz. Esse é o resultado. E uma coisa muito linda, e eu já vou partir para a nossa conclusão, é: não existe um lugar específico que é adequado para você orar. Como assim? Muitas pessoas podem achar, eu tenho que estar ali, naquele lugar, purificado, para poder falar com meu Deus. Não. Não importa onde você esteja, por mais sujo, contaminado, corrompido que seja o ambiente, não existe nenhum lugar que você não possa levar seu coração a Deus e o seu pensamento e orar ao seu Senhor. E sabe por que eu acho isso particularmente lindo? Porque na minha profissão eu tenho assistido alguns lares que se tornam verdadeiras pocilgas, verdadeiros campos de guerra, onde as pessoas se machucam, se ferem, se humilham, são negligentes uns com os outros, são abusivos uns com os outros, e nesses ambientes tão insalubres, imaginar que você pode fechar a sua mente para tudo que está acontecendo ao redor, seja o que for, e ir para outra atmosfera, onde você entra em contato com esse Deus tão maravilhoso. Gente, isso para mim é incrível. Não tem comparação. E por fim, você ora em nome de Jesus? Claro, Janzele. Todos nós oramos em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é só citar o nome dele ao final de uma oração. Orar em nome de Jesus é orar segundo o sentimento e espírito de Jesus. E ao mesmo tempo que você crê nessas promessas do Senhor Jesus, você descansa na sua graça. E você também faz as mesmas obras de Cristo. Uma pessoa mentirosa, infiel, difamadora, desonesta,
uma pessoa iníqua, uma pessoa que maltrata, machuca, fere o outro, uma pessoa que pratica a maldade em todas as suas formas, uma pessoa assim, ela não faz as obras de Jesus. Logo, jamais essa pessoa vai ser atendida em oração. Jamais o Senhor vai atender orações de algumas pessoas que dizem assim: com fé em Deus, fulano se desgraça. Já viram alguém fazendo essas orações? Eu já vi. Eu tenho fé em Deus que Ele me paga. Nunca o Senhor Jesus vai atender um pedido que não anda segundo os sentimentos e o Espírito e os princípios e as ações de Cristo. Orar em nome de Jesus é, por excelência, se tornar um representante dele na terra, mais e mais semelhante a ele na terra. Só assim as nossas orações são atendidas. Falar mais, assim, eu vou fazer a conclusão nisso, porque eu quero que essa ideia, ela acompanhe vocês quando vocês saírem daqui. Amores, em nome de Jesus, falemos mais de Cristo e menos de nós mesmos. Falemos mais sobre Jesus Cristo do que sobre as desgraças que nos acontecem. Nós temos uma grande dificuldade em guardar e falar sobre as coisas que nós possuímos e que o Senhor Deus colocou na nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos em um sistema que trabalha para que você sempre sinta falta de alguma coisa. Para que você nunca sinta que você foi abençoado, que você ganhou algo, que o Senhor te concedeu. Porque o capitalismo que a gente vive trabalha com você sentir falta de alguma coisa, com você não ter. Para que assim você possa se tornar um consumidor. E você cai nisso. E às vezes na nossa fé a gente também faz isso. Pensemos mais sobre Jesus. Pensemos mais e falemos mais a respeito dele do que sobre nós. Nós precisamos, mais do que nunca, aprender a viver em torno da cruz. Você sabe o que é viver em torno da cruz? É conversar sobre Jesus com as pessoas quando a gente se encontra, e não sobre fofoca, e não sobre nossos próprios assuntos. Girar em torno de Jesus, concentrar a nossa vida em torno de Cristo, é criar os nossos filhos, sabendo, reconhecendo e percebendo em nós quem é Jesus. Construir a vida em torno de Cristo é no nosso andar, no nosso falar, no nosso fazer. Tudo tem um pouquinho de Jesus. Vocês sabem uma pessoa maravilhosa que o Senhor me presenteou na minha vida? Todo mundo sabe que eu sou apaixonadíssima por Jones, né? E devo dizer, ele por mim também. Mas uma das coisas mais bonitas sobre o Jones, que ele me ensinou silenciosamente, é isso. Todas as relações que Jones trava, ele fala só de Jesus. Tanto que o povo tem raiva. Só fala disso. E ele me diz assim: meu bem, eu não sei jogar a conversa fora. Às vezes eu tenho dificuldade de conversar com outras pessoas, com as pessoas, porque eu não sei jogar, eu só sei falar disso. Quando fala da Bíblia, aí eu falo, eu converso e não paro mais. Isso é um presente que Deus concedeu a ele e que eu quero que nós oremos para que Deus conceda para nós essa noite. Para que tudo que a gente for fazer gire em torno da cruz de Cristo. Tudo. Porque, gente, quando Jesus, ele crucificado, se torna o centro das nossas conversas, de nossas emoções mais fortes, aí sim nós temos vida. Eu sei que você tem sentido falta de sentir essa vida. Você pode até fingir que não. Eu sei que você sente falta de viver uma vida real.
Nós estamos experimentando nessa hora agora da terra, nessa história da terra, gente, é o ponto final. Não tem reticências. Acabou o tempo em que a gente podia postergar, em que a gente podia deixar para lá. Acabou. Você precisa, de uma vez por todas, ceder, experimentar. Você já se perguntou por que resiste tanto a se entregar? De verdade, todo o coração. Você já se perguntou por isso? Por quê? Olhe para trás, para a tua vida pregressa. Vale a pena voltar para os mesmos caminhos? Fazendo as mesmas coisas? Escolhendo as mesmas situações? Meu amor, você pode experimentar uma coisa tão extraordinária, uma vida tão potente, uma felicidade tão completa, uma harmonia com você mesmo, com o outro e com Deus, uma certeza de que tudo vai dar certo, que está aqui nos ossos. Pode acontecer o que for. Você precisa dessa segurança para você conseguir sobreviver o que está por vir. Eis uma advertência que você vai lembrar. Você precisa de Cristo na sua alma, no seu cotidiano, no seu caminho, lado a lado. Senão você não vai suportar o que está por vir. Então, em nome do Senhor Jesus, chega. Você já ouviu demais. Você já teorizou demais. Você já imaginou demais. Você já teve muitas oportunidades. Chega. Por que você não cede de uma vez? E aceita o convite que o Espírito Santo está fazendo nesse exato momento para você. Você está sentindo aí no seu coração. Eu sei. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei do que Ele é capaz. E eu sei do que eu estou falando. É por isso que eu quero fazer realmente um apelo em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que desejam entregar a vida a Jesus Cristo hoje. Eu peço que você se coloque de pé. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Não resista ao chamado de Cristo, porque esse pode ser o último. Você não sabe, meu amor, aonde que está a borda. Tem que ser já. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Os meninos vão cantar uma música agora. E enquanto eles cantam, faça desse momento um momento único e especial. Ore a Deus. Fecha teus olhos. Ore a Deus nesse momento. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca o meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, e em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui.
te dou. Alivia minha dor, minhas angústias, Ele consola. Em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, e a promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, e a promessa te dou. Filho, estou aqui, e a promessa te dou. Oremos. Querido Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está aqui nos abraçando agora. É muito bom a gente estar no colo do nosso Pai. É muito bom, Senhor, a gente saber que nós podemos jogar todo o peso da nossa vida sobre os Teus ombros, que o Senhor é forte o suficiente para carregar. Eu te agradeço por todas as garantias que as Tuas promessas nos dão. Por favor, Senhor, existem muitas forças combatendo no coração de cada um de nós nesse momento agora. Eu oro para que o sangue de Jesus Cristo, que lava de todo mal, para que esse poderoso nome que abre portas que não se fecham, que o Senhor Deus possa vir a nós aqui nesse momento e fazer com que nossos corações tenham a disposição de te aceitar. A vida é curta, o tempo urge, o Senhor está voltando e nós precisamos estar preparados para te receber. Mas para isso, a gente precisa construir uma relação verdadeira com o real Deus. Nós precisamos orar mais constantemente. E nós precisamos, Senhor Deus, abrir a passagem através de uma mudança inteira do nosso caráter pelo Espírito Santo, para que a gente possa ser ouvido pelo Senhor. Pai, por favor, nos alcança, nos ajuda através da Tua palavra a conseguir identificar aqueles padrões da nossa vida que precisam ser descartados. Nos dá força, porque às vezes a inclinação vem, mas quando a gente sai por aquela porta, parece que um tipo de magia ou torpor maligno nos toma e a gente começa a viver tudo igual. Mas que isso não aconteça hoje. O Deus de milagres continua vivo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.